nos fala sobre a história desse casal. E nós ouvimos nesta noite que Deus faz milagre, que Deus opera milagres, que Deus usa pessoas, porque nós, igreja, existimos por causa de Deus. Não é Ele que existe por causa de nós, mas foi Ele que fez o homem para o objetivo que Ele propôs no seu coração. Até mesmo quem está nascendo hoje, para algum propósito, existe, mas tudo isso é mistério, né? Tudo isso é mistério. Não houve já aquela perguntinha básica? Para que eu sirvo? Principalmente na hora da angústia, né? Da dificuldade. Para que eu presto, né, irmão Ademar? Baixinho, corpo. Para que eu sirvo? Mas de repente, para algum objetivo que só a eternidade vai nos revelar. E às vezes um simples comentário, palavra, brincadeira, às vezes falamos com alguém, conversamos com alguém, e a mensagem que essa pessoa estava precisando era exatamente isso. Glória a Deus. Um dia até eu mandei uma brincadeirinha lá no WhatsApp para alguém, e alguém me respondeu, né? Só você, irmão Ademar, para nos alegrar, né? Eu olhei para a mensagem, né? O que essa mensagem vai dizer? Eu não sabia. Mas a pessoa se alegrou lá no outro lado, irmãos. Meu Deus. Por uma simples brincadeirinha, às vezes, Deus tem os seus propósitos. Verdade. E observando, então, não menosprezando a outra classe, mas a melhor idade aí, para esses, e observar vocês, não estou muito longe aí não, né, irmãos? Tem pessoas aí, eu creio que mais novas que eu ainda, né? Observando vocês firmes na casa de Deus, é porque essa palavra, irmãos, penetrou e fez nela morada. Somos perfeitos, irmãos? Não, não somos. Mas Deus, pela sua misericórdia, tem feito de nós espelho para muitos mais jovens, para outros ali fora que ainda não adentraram a casa de Deus. E hoje quero relatar aqui esse assunto desse casal sacerdotes, ele pertencendo à 8ª ordem de sacerdotes, fundada por Davi, e esse pertencente à era de Jesus, sendo ele, ou tendo ele, alcançado testemunho dos apóstolos, e mais tarde, quando Lucas, que não era apóstolo, pesquisa, pergunta, corre atrás, como nós costumamos dizer, para descobrir os mínimos detalhes, conforme diz ele próprio, das coisas que entre nós aconteceram. E a Bíblia nos diz, e podemos observar no seu Evangelho, que é onde nós mais temos informações, Glória a Deus.
Isso deu um custo, um trabalho a ele muito grande para colher essas informações e transmitir a Teófilo, o qual foi endereçado o Evangelho. E observamos, irmãos, que entre esses relatos, alguém testificou: olha, estava em nosso meio um sacerdote, já de avançada idade, mas pensa no camarada crente, pensa no camarada fiel, pensa no camarada justo. E Lucas escreve ali. Aleluia, Jesus. Porém, irmãos, tinha uma esposa que servia a Deus também, que era das filhas da ordem, né? Das filhas de Arão. E a Bíblia nos diz, Lucas escreve aqui, que ele dava testemunho, que eles, né, os apóstolos, davam testemunho de ambos, o casal. Porque, analisando casais, dá uma questão de idade, mas no modo geral, se nós for lá para o capítulo 2 de Êxodo, nós vamos encontrar ali Andrão e sua esposa, que era a tia dele, né? Que eram participantes, eram da mesma tribo, tinham o mesmo ideal. Mesmo antes da lei ser escrita, que o povo de Israel não poderia contrair matrimônio com pessoas de tribos diferentes, eles já se uniram, ambos eles, irmãos. Estratégia de Deus da tribo de Levi, o qual nasceu 3 filhos: Moisés, Miriam e Arão. Tão abençoado, irmãos, que Miriam era profetisa, né? Errou um pouquinho lá na frente, né? Teve que pagar o preço, mas era profetisa. Arão, sumo sacerdote. Moisés, libertador, juiz. Glória a Deus. Verdade. Casal abençoado. Mas começou certo, continuou certo, terminou certo. E por isso, irmãos, vem a recompensa de Deus para nós. Comece uma residência, quem é construtor aí sabe disso. Comece uma residência fora do esquadro. Quando chega no telhado, né, irmão? Problema sério. Tem que estar cortando telha lá para acertar a situação, para não ficar feio, né? Assim também é com a nossa vida, tanto conjugal quanto individual, principalmente individual. Então esse casal, irmãos, serviu a Deus com todas essas qualidades e muitas outras que não foram relatadas. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles tinham um problema dentro de casa. Eles queriam ter filhos, posteridade, e não podia porque a sua esposa era estéril. E sendo ela estéril, era vergonhoso para ela. As outras, a Bíblia não relata aqui, mas possivelmente zombavam dela. E ela chegando, né, naquela, perdão meus irmãos, né? Chegando naquela idade, Jesus está chamando, né? E não tinha filho. Seus bens iam ter que deixar para quem?
capítulo 15 de Gênesis, quando Deus falou para Abraão fazer um sacrifício, ele perguntou para o Senhor: Senhor, o que é que você vai me dar? Pois eu não tenho filhos. E o meu servo Eliezer, Damasceno, é o mais velho, segundo o costume da época, ia dar todos os bens para ele. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus faz uma promessa ali, irmãos. Aliás, 7 promessas para ele. Glória a Deus. Entre elas, irmãos, que das suas entranhas, do seu relacionamento com a sua esposa, que era estéril também, nasceria o seu descendente. Glória a Deus. Muito antes, irmãos, de o povo de Israel se formar e estar no Egito. Muito antes, Deus diz: a 4ª geração voltará para cá e vai servir aqui. Aleluia. É Deus. Nasceu Ismael, né? Nasceu servos na casa dele. Mas a promessa que Deus havia feito era para a sua velhice, 100 anos de idade. Nasceu Isaac, né? Glória a Deus. Cumprindo-se a promessa de Deus lá atrás. Verdade. Quando Deus promete e nós cremos nisso, as coisas acontecem na nossa vida, irmãos. Verdade. Não interessa a idade, não interessa a situação que nós estamos. Meu Deus. Não tinha filhos. Aleluia. Mas certo dia, irmãos, como Deus prepara as coisas, né? Certo dia, vou exemplificar aqui, porque eu gosto de exemplificar, né? Mais fácil de entender. O sacerdócio, irmãos, tinha um tempo determinado por meio de sorteio, né? Não vou girar muito aqui, senão cai no chão. Por meio de sorteio, mas girava ou lançava sorte de alguma forma, e para aquele nome de sacerdote que caísse o sorteio, ele ia lá para o templo e ficava lá cerca de 15 dias, com incensário, fazendo a sua obra que era de competência dele. E nos conta a história que teve sacerdotes dessa época aí, irmão, que nunca exerceram o ofício, porque nunca foi lançado, aliás, foi lançado sorte, mas nunca caiu sobre eles. Passou-se o tempo, fazia outras atividades, mas não entrava com o incensário lá, irmãos. Glória a Deus. Mas miraculosamente, Deus estava mirando naquela família de qualidade, de bons propósitos, de atitudes, visando algo ainda maior, Glória a Deus. que da sua casa sairia o que prepararia o caminho para Jesus na face da terra. Meu Deus. Propósito grande. Quantos sacerdotes entravam lá e usavam o incensário lá, irmãos? Mas nenhum deles teve João Batista, o qual a Bíblia dá testemunho que nascido de mulher não tem ninguém maior, né? Aleluia. O último profeta do Velho Testamento nasceu miraculosamente. Sério. Quem explica a Deus? Quantas coisas
A gente vem pedindo, né? Saúde, condições financeiras, casamento, prosperidade na vida, por aí afora. O que será que esse casal pedia, irmãos? Um relato, né? Mas o que esse casal pedia, irmãos? Aleluia. Glória a O Deus. que era mais interessante para eles? Ter riquezas ou ter um descendente dentro de casa? Meu Deus. O que é mais importante para mim e para você? Quando a Bíblia condena a nossa oração, ela diz que nós não sabemos pedir como convém. Tem toda a razão. Você não faz ideia, irmãos, na minha tenra idade de crente, o que eu pedi, irmãos. Acho que Jesus dá uma olhada para mim e dá uma risada, né? Deixa de ser bobo, né? Você não tem suporte, não tem estrutura para isso que você está pedindo aí, né? Mais tarde eu vim entender isso. Não faz ideia, irmãos. Mas hoje eu lembro de uma coisa, irmãos, que durante esses quase 40 anos que estamos na casa de Deus, não me faltou nada, irmãos. Glória a Deus. Até aquilo que eu não pedi, que às vezes é guloso demais, né? Pede coisas extravagantes, né? Mas Jesus citaria um provérbio, né? Ou dar uma faca na mão de uma criança, de forma alguma. Para que serviria isso que eu andei pedindo, né? Então, irmãos, se às vezes não recebemos alguma coisa, nem sempre é porque andamos errados, nem sempre é que falta alguma coisa na nossa vida, irmãos. Mas às vezes é porque Deus olha para nós e não nos é necessário dessa forma. Mas no momento certo, nos vem aquilo que é necessário. Glória a Deus. Quem conhece a minha história, de alguns anos atrás aí, aquele golpe de quietinha, estourei o motor, irmãos, voltando de um culto de Palmeiras, e indo pregar lá. Alguém pensa disso? Não sei até que eu não sei. Fui fazer a obra de Deus, alguém diz, né, irmãos? Não, queridos. A obra de Deus é salvação, cura, libertação, né? Nós fazemos a obra da igreja, né? Eu fui fazer a obra da igreja lá, levar uma palavra simples assim como eu falo aqui. Os irmãos já me conhecem. E na volta estoura o motor do carro. Claro que estava já no lucro, né? Já fazia muito tempo, né? Meu Deus. O que vem à mente da personagem que está dirigindo ali? Primeira coisa que vem, Senhor, mas eu fui pregar a tua palavra. O que acontece isso, família dentro, né? É um mês, irmão. Um mês. Vindo lá de Santa Lúcia, né? 2 quilômetros e pouco aqui, né? A pé. Às vezes a família podia vir junto, outra vez não podia. Um dia chovia, voltava molhado. Graças a Deus, voltava molhado não, irmão, porque graças a Deus muitos irmãos nos levaram de volta lá. Mas demorou um pouquinho, irmãos. Eu ganhei um carro, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Emplacado, irmãos. R$30.250. Glória a Deus. Ganhadinho. Tá aí. Conhece o parcinho aí. É? Glória a Deus. Isso é bênção ou não é, irmãos? Verdade. Isso é bênção ou não é? Glória a Deus. Certo, irmãos? Deus faz milagre, opera milagre ou não?
E sabe o que eu pedi, irmão? Eu disse, Senhor, segunda-feira eu vou ter que encostar o veículo lá, que eu não aguento mais andar a pé aí. Fazer o motor dele. Não tinha dinheiro, irmão. Não tem gosto também. Aleluia. E você não faz ideia que carro que eu queria, irmãos. Esses irmãos conhecem por ali aquelas garagens do Blumenau ali, né? Eu passava com o caminhãozinho ali, olhava aquelas caminhonetonas, né? Piscava para elas, mas nenhuma me respondeu, né? Não era para ser. Não era para ser. Então, queridos, aquilo que pensamos às vezes, Senhor, eu sou o lixo, a escória da terra. Isso você era, irmãos. Salmo 40, 42, né? Que nos arrancou de um charco de lodo, né? Sabe o que é esse charco? Quem conhece os banhadão por aí, né? É uma lama podre. E Isaías relata, né, no capítulo 64, 66, por ali, né? Que as nossas obras, daquele lixo tirado dali, irmãos, são trapos de imundícia. É isso que é considerado. Mas por que Deus escolheu esse lodo, né? Esse barro ali, irmãos? Que de 206 tipos de barro, irmãos, só 4 dá vaso bom, né? Só 4. O resto é problema. Por que redução? Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele quer nos usar na sua obra, né? Naquilo que Ele preparou, idealizou, projetou. Aleluia. Porque isso que está acontecendo nos nossos dias não é projeto de agora, não, né? É antes da fundação do mundo. Uma visão de Deus, um projeto de Deus lá na frente. Glória a Deus. E o que Ele fez? Arrancou de lá, né? Fez o vaso. Agora, se ainda não está florido, irmãos, não é porque o vaso está trincado, né? Se tivesse trincado, só restava a lata de lixo, né? Que já tinha passado pelo forno, né? Não serve mais para nada. Mas, enquanto ele está em formação, na casa do oleiro, né? Capítulo 18 de Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Está em formação ali, está verdinho ainda. Um dia, ele vai ser usado. Glória a Deus. Um dia, Aleluia. ele vai produzir frutos. Aleluia. Glória Um dia, vai acontecer algo com esse vaso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai servir para alguma coisa. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia ainda nos diz, nos Salmos, que mesmo sendo velhos, ainda produzirão frutos. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Ainda produzirão frutos. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro quando Elias matou 850 profetas ali, né, no povo. E por causa de Jezabel, ele pede a morte, foge, e vai e se esconde numa caverna. E a Bíblia diz que passou algumas intempéries do tempo na frente dele, mas de repente ele escuta a voz de Deus mansa e suave, dizendo: Elias, desanimado, Elias, ruinzinho ali, Elias, querendo partir para a eternidade, o que tu faz aí? Uma pergunta de Deus. Por que Deus perguntou para ele o que ele faz ali, irmão? Porque Deus não Glória a havia Deus. mandado ele entregar mensagem nenhuma lá dentro da caverna, né, irmãos? Ele foi por conta própria. Ele estava fugindo de uma situação. Diz alguém por aí, né? Estava assim, corujando lá.
Meu Deus. Aleluia. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Mas a voz de Deus alcançou ele. Glória a O Deus. que tu faz aí, Elias? Vem para fora. Quero conversar com você, cara a cara aqui. Vem para fora. E ele saiu. E Deus disse para ele, né? Olha, teu ministério não acabou ainda, rapaz. O que você está pensando? Você acha que esse peso que está aí nas tuas costas é tão grande a ponto de você pedir a morte, de estar desanimado? Eu tenho projetos para você ainda. Você tem que nomear o teu sucessor, alguém que vai substituir você. Tem que ungir o rei da Síria, tem que ungir a Jeú, se não me foge a memória. Meu Deus. Tinha ainda 2 reis e o seu sucessor, e ele estava pedindo a morte. Meu Deus. Por isso que é mistério. Se vocês olharem para o capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, nós vamos encontrar ali a noiva do cordeiro, descendo, preparada, ataviada, vestida. Mas tem uma partezinha do versículo à frente que diz o seguinte, irmãos: e o mar já não existe. Se nós formos aí pela orla marítima, nós vamos enxergar o mar. Se nós for lá no Chile, lá tem outro mar. E por aí afora. E por que a Bíblia diz no presente? E o mar já não existe. Aleluia. Então está errada, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Deus é Deus de mistério. Glória a Deus. Aleluia. Quando João recebeu a revelação, e Deus disse para ele escrever em livros, quando ele chega diante dos 24 anciões que foi testificado aqui nesta noite, 4 animais, alguns mártires por baixo do altar, cordeiro à destra de Deus, os anjos, ele reconheceu todos e deu nomes, títulos. Mas quando olha para o trono de Deus, diz: olha, aqui um negócio lá, cor amarelada com verde lá, eu não sei definir. Não conseguiu definir Deus no seu trono, porque é mistério. É Jesus. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, queridos. Glória a Deus. Verdade. Por que abandonar a carruagem, irmão, no meio do caminho? Por causa de alguma luta, algum problema, alguma falta de entendimento, às vezes, nosso. Quanto ao mar, irmãos, você não enxerga ele lá do outro lado. Verdade. A nossa visão é curta. O mar faz separação de familiares. O mar faz separação de negócios. O mar faz separação de muita coisa. O mar é tribuloso às vezes, né? Nunca naveguei dentro do mar, mas já conheço o mar. Lá no profundo do mar, irmãos, até hoje há pesquisas, porque não descobriram tudo que tem no mar. É mistério. Então é isso que ele nos fala, irmãos. De separação, de luta, de tribulação. Agora, o que é interessante, irmãos, que a nossa luta vem com prazo de validade. Verdade. A nossa luta, irmãos,
Às vezes é um dia. Salmo 118, versículo 24. O dia que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus. Não temos que nos preocupar com o dia anterior, irmãos, porque já aconteceu, já foi. Não podemos nos preocupar com o dia seguinte, porque não sabemos o que vem ao nosso encontro. Mas uma coisa posso citar, como o salmista citou: uns confiam em cavalos, em carros, mas nós fazemos menção do Senhor. Glória a Deus. Se nós fazemos menção do Senhor é porque nós queremos nele. Verdade, Jesus. Glória a Deus. O que pediu esse casal, irmãos? Da nossa história. Eu creio que tenha sido um filho, Glória a uma posteridade, uma descendência. E nas nossas orações, irmãos, sábias, o que nós temos pedido? Coisas fúteis. Normalmente, né? Eu escuto algumas orações. Não sou surdo, né? Estou ali ao lado, escuto, né? Meu Deus. Cada pedido, irmãos, dá vontade de chegar para ele: irmão, posso te ajudar? Né? Me dá tal coisa. Ele sabe que não tem estrutura, vai se quebrar, vai se arrebentar. Mas é o desejo do coração dele. Então, não vai ser eu que vai impedir, né? Mas dentro de uma oração sábia, irmãos, Glória a Deus. aquela que Deus entende que pode dar para você, pode responder para você, dentro de 3 respostas, claro, né? Sim, não e me aguarde. Espere. Por isso que a Bíblia não tem um versículo só que diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Não tem só um, irmãos. Tem que olhar o contexto. Não era a minha intenção falar isso aqui nessa noite, não, irmãos. Mas estou entendendo que é necessário isso nesta noite. Aleluia. Sacerdote, título, irmãos, dado por Deus, né? Casal sincero, mas com problema. Por que a Bíblia relata esse assunto aqui, muito especialmente para nós nesta noite? Porque na época tinha problema e hoje não é diferente. Alguns dizem que a Bíblia se renova todas as manhãs. Eu não encontrei isso ainda, né? Mas encontrei que as misericórdias do Senhor se renovam todos os Glória a dias. Deus. Verdade. Mas ela me diz uma coisa, irmãos: não remova os marcos antigos. Sabe o que é marco? Divisória de um loteamento, de um terreno, onde a tua jurisdição permanece dentro daquele quadro. E ainda reforça isso. 13:8 aos Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não tem sombra de variação, não muda, permanece assim. Aleluia. Glória a Deus. Mas chegou um determinado momento, irmãos, que Deus estava para cumprir o seu propósito na vida desse casal, que ela era estéril, né? Quando ele estava no templo, fazendo o seu trabalho sacerdotal, aparece o anjo Gabriel para ele e diz: olha, fulano, Zacarias, dentro de tal tempo você vai ter um filho. Não foi diferente do que aconteceu com Abraão, né? Verdade. Com Sara, mas propriamente dizendo: como é que pode? Eu sou velho, né? O homem
não entende milagre, né? O homem não entende o mistério de Deus. O homem, ele leva sempre para as coisas naturais. O que seria 500 anos numa vida, irmãos? Para dar descendência, ter descendência? Para Deus nada é impossível, né? Como o anjo tem poder, né? Para fazer alguém ficar cego. Na época de Jó lá, de Eló, né? Vocês lembram? Tem também poder para ministrar mudez. Diz para ele, ó, você não acreditou nas minhas palavras? Agora você vai ficar mudo. Até o dia que vai acontecer isso. E a Bíblia diz que terminando os seus 15 dias ali, ele volta para casa. E a sua esposa engravida por aqueles dias. E ele permanece mudo até o dia que João Batista nasceu. Conforme a palavra. Queriam mudar o nome dele, né? Queriam colocar Altair, né? Mas não era. O nome que ele recebeu era João. Ele pegou uma tabuinha, uma lousa lá, né? Escreveu. É João. Mas você não tem parente nenhum. Não interessa, é João. Glória a Deus. Mas o que interessa, irmãos, que a sua oração, junto com a sua maneira, seu propósito de vida, Glória a Deus. foi atendido. Aleluia, Jesus. Foi atendido. E por certo ele pediria um filho. E Deus já estava nesse propósito. Quando Deus está no propósito, a bênção vem. Glória a Deus. É verdade. E pode saber que é muito maior do que essas corriqueiras, né, que nós recebemos aí. Ter o nosso pãozinho todo dia, o calçado, a veste, saúde, até enfermidade, né? Que às vezes é bênção também, né? Não vai no hospital falar de Jesus enquanto está lá na cama, daí fala de Jesus para o outro lá, né? Tem os seus meios, as suas maneiras. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Pensa no casal de velho, irmão, que se alegraram, né? Quando deu o braço lá, o Joãozinho, né? Pensa que alegria naquela casa, irmãos. E por certo, crentes como eles eram, irmãos, eles glorificaram quem fez o milagre, né? Eles glorificaram quem fez o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome. Pensa nisso nesta noite. Faz um retrospecto. Entra lá dentro do coração, né? Revira lá, irmãos. Está tudo certo. Então espere, contente, feliz, alegre, cante. Que de uma hora para o outro vai vir a tua bênção. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, por Aleluia. nos suportar.